frase de hoje é de São Vicente de Paulo. Fica atento aí, você que gosta de tirar foto e depois marcar a gente na rede social. Deus ajuda no tempo oportuno, quando nós fazemos o que é possível. Olha que interessante. Deus ajuda no tempo oportuno, quando nós fazemos o que é possível. Tem que fazer a nossa parte, né, Cassio? Claro. O impossível Deus faz, mas aquilo que nos cabe, a gente precisa fazer. E nesta hora eu quero convidar você a abrir o seu coração e deixar Deus entrar e a palavra de Deus iluminar a sua vida no dia de hoje. Está preparado? Está preparada? Vamos juntos? Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hebreus capítulo 12, versículos do 1 ao 13. Hebreus capítulo 12, versículos do 1 ao 13. Assim nos diz o Senhor. Portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Em vista da alegria que o esperava, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. E já esqueceste as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos? Meu filho, não desprezes a correção do Senhor. Não te desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem o aceita como filho. É para a vossa correção que sofreis. É como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Pelo contrário, se ficais fora da correção aplicada a todos, então não sois filhos, mas bastardos. Ademais, tivemos os nossos pais humanos como educadores aos quais respeitávamos. Será que não devemos submetermos-nos muito mais ao Pai dos Espíritos para termos a vida?
Nossos pais humanos nos corrigiam como melhor lhes parecia, por um tempo passageiro. Deus, porém, nos corrige em vista do nosso bem, a fim de partilharmos a sua própria santidade. Na realidade, na hora em que é feita, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Tornai retas as trilhas para os vossos pés, para que não se destronque o que é manco, mas seja curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno a nós. É importante a gente ter isso aqui diante dos olhos. Uma nuvem de testemunhas. Quando a gente diz uma nuvem, às vezes parece que é algo que se dissipa, é algo que você não pode tocar. Não, não pensa numa nuvem como essas do céu, não. Pensa numa nuvem de mosquitos, uma nuvem de abelhas, não é? É tanta gente junta que parece formar uma nuvem. Quando a gente diz, olha aquela nuvem de mosquitos, são tantos mosquitos juntos que parecem formar uma nuvem. É uma grande quantidade que chega a cobrir. As nuvens não cobrem a terra? Então, assim, a palavra de Deus está nos dizendo, nós estamos cobertos de olhos que nos veem. Há uma nuvem de testemunhas, de pessoas que olham por nós, no céu e aqui na terra. Os olhos estão voltados para nós. Você não se engane que os olhos dos seus filhos estão sobre você. E seus filhos aprendem mais pelo que você faz do que pelo que você diz. Os seus amigos te veem o tempo inteiro, não é? Até mesmo para medir a força desta amizade, a força desta união. Mas muitas vezes os nossos amigos, antes de tomar uma decisão, olham para nós e se perguntam como é que ele faria. E tem momentos que até nos abordam e perguntam, o que você acha dessa situação? Como é que você faria? Porque os olhos estão postos sobre nós. Então vamos aproveitar, diz a palavra de Deus, já que tantos nos veem, que tantos olham para nós, e vamos colocar de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Meus irmãos, nós não estamos às escondidas. Olha, é uma ilusão a pessoa que pensa que ninguém está vendo o que ela faz. Olha, tudo que acontece dentro de uma comunidade como é a Canção Nova, é o que acontece fora na vida. Toda comunidade religiosa é um quadradinho, um retratinho, um recorte da vida, não é? Então você pergunta assim, o que tem na Canção Nova? Tem de tudo. É uma família. É uma família, tem todo tipo de gente. Tem o mais saudável, tem o mais doente, tem o mais forte, tem o mais fraco, não é? Tem aquele que é mais esperto, tem aquele que tem mais dificuldade, não é? Todo tipo de gente a gente tem na Canção Nova. E ninguém entra numa comunidade porque é santo. As pessoas entram numa comunidade para serem santas, para se santificarem. Então, quando uma pessoa olha para uma comunidade como é a nossa, procurando gente santa, pode encontrar e pode não encontrar. Porque está todo mundo em processo de santificação. Só que o que é interessante numa comunidade é que tudo dentro dela é mais intenso. Tudo é mais intenso. A amizade é mais intensa, mas a antipatia também pode ser. A dedicação é mais intensa, mas a preguiça também pode ser. Então, tudo que acontece dentro de uma comunidade fica mais evidente. Não tem lugar melhor para você conhecer gente do que dentro de uma comunidade. E quando eu digo conhecer gente, não é conhecer quantidade.
é conhecer a pessoa por dentro. E olha, às vezes dentro da comunidade a gente fica com dó de algumas pessoas. Por que fica com dó? Porque a pessoa acha que engana. E está todo mundo vendo. Vê a esperteza, vê a mentira, não é? Vê ajeitando só o seu lado. Tudo isso numa comunidade fica claro. E pode ser que alguém pergunte assim, mas então não é melhor pedir essa pessoa para sair? Não, é melhor ter paciência. Porque estamos todos em processo de conversão, de transformação e de mudança. Mas a gente faz papel feio, faz papel ridículo quando a gente acha que a gente está sendo esperto, porque sempre tem um mais esperto que a gente. E basta que um que é esperto perceba para contar para todo mundo abre os olhos. Então não vale a pena a gente enganar as pessoas, não vale a pena a gente querer viver de aparências, porque na verdade a gente só engana a si mesmo. Então, já que isso é verdade, acontece numa comunidade e acontece dentro de casa, na família. Porque você que tem uma família, se você vive bem dentro da sua família, você vai concordar comigo. Quem vive bem dentro de casa sabe que dentro de casa é impossível enganar. Não dá para enganar. Não é? A gente sabe quando o filho está falando a verdade e quando não está. A gente sabe quando um cônjuge está escondendo uma coisa ou não. A gente sabe. Porque é tudo muito claro, muito transparente. Mesmo que você não saiba o que é, você sabe que tem alguma coisa errada. Então, não viver de aparências. Não fazer esse papel de bobo, achando que está enganando os outros. E já que é assim, olha o que a palavra de Deus nos diz. Já que as coisas estão às claras, vamos pôr de lado o que nos atrapalha. E o pecado que nos envolve. Tem coisa que não é pecado, mas está atrapalhando você. Olha, tem gente que não nos leva ao pecado, mas atrapalha muito a nossa vida. Até essa pessoa tomar atento, às vezes você precisa deixar de lado um pouquinho. Não é? Tem gente que fica assim, se martirizando quando pensa em deixar de lado alguém. Meu amigo, todo mundo com quem você não se envolve está deixado de lado na sua vida. Você não vai conseguir se envolver com todo mundo. A gente precisa fazer escolhas. E nós precisamos escolher quem vai conosco na mesma direção. Entende? É impossível você caminhar com uma pessoa que está na contramão daquilo que você quer viver. É impossível. E é tão interessante quando a gente vê os nossos filhos entendendo isso e às vezes chegando para nós dizendo assim, pai, gostava tanto dessa moça, era uma boa namorada, mas a nossa vida está em direções diferentes. Gente, a vontade que você tem é de aplaudir a pessoa. Eu gostava, eu amava, tenho o maior respeito, mas o rumo que ela escolheu para a vida dela não é o rumo que eu escolhi para a minha vida. Eu queria tanto pegar um pouco dessa compreensão, dessa inteligência e botar na cabeça de tanta gente já velha e casada. Sabe? Nós temos que ir com as pessoas que vão conosco na direção daquilo que é a nossa fé, daquilo que a gente acredita. E às vezes tem gente que entra na nossa vida pela astúcia até do maligno para atrapalhar a nossa caminhada, para desanimar a gente da fé, para desanimar a gente do ser humano, para fazer com que nós desacreditemos dos relacionamentos, das amizades, das pessoas. É importante caminhar com prudência, é importante caminhar com cuidado, mas nunca caminhar com descrença e com desânimo. O fato da gente ter que ter sabedoria para caminhar com as pessoas não significa que a gente tem que desacreditar das pessoas, gente. Porque, olha, quem vive nos extremos ou é ingênuo e cai em toda a armadilha que os outros põem na sua estrada, ou negam o ser humano, desprezam e tomam ódio de todo mundo. O desequilíbrio é sempre ruim. É nem lá e nem cá. Temos que ter prudência porque nós caminhamos com pessoas frágeis.
caminhamos com pessoas também feridas pela vida. Caminhamos ao lado de pessoas condicionadas pelas experiências ruins que tiveram na sua história. Caminhamos com pessoas que ainda estão iludidas de que enganam os outros. Caminhamos com pessoas que querem tirar vantagem de tudo. Caminhamos ao lado de pessoas que foram muito feridas, machucadas na vida, sofreram muita maldade e não encontraram ainda a Deus, não curaram o seu coração e desafogam essa maldade sobre as outras pessoas fazendo maldade. Então a gente tem que ser atento, tem que ser esperto, mas nunca desacreditar do bem que existe nas pessoas, porque existe bem nas pessoas. Mas voltando à palavra, vamos tirar do nosso caminho o que nos atrapalha. E vamos, diante dessas pessoas que nos vêm, nos livrar do pecado que nos envolve. Porque às vezes a gente é envolvido por um pecado que forma uma espécie de narcose, a gente fica entorpecido, sabe? O pecado ele é contagioso. Se a gente vive num ambiente contaminado, a gente se contamina igual um vírus. A gente se contamina. É que nem você entrar num bar onde está todo mundo fumando. Não precisa acender o cigarro. Você vai fumar aquela fumaça que está ali, não adianta. Não é? Todo mundo já assistiu algum tipo de filme em que de repente aparece uma cena que a pessoa dá uma tragada ali numa droga e sopra a fumaça na boca da outra para a pessoa experimentar do efeito da droga. A outra não fumou. Mas o indivíduo bafejou aquela fumaça tóxica na pessoa e ela experimentou os efeitos disso. O pecado que nos envolve vai nos entorpecendo. Cria uma narcose, igual narcotráfico, sabe? Uma narcose. E a gente precisa se despir disso. Senão nós vamos passar a vida entorpecidos e dormindo. A vida vai voar e a gente não vai ver. Então, desvencilhemos-nos do que nos atrapalha, deixemos de lado o que nos atrapalha e deixemos de lado esse pecado que vai nos envolvendo. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta. Com rumo, com direção, com os nossos olhos fixos em Jesus. Eu ouso dizer que hoje, nos tempos que nós estamos, quem não estiver com seus olhos fixos em Jesus vai se perder. Se você brincar de ser uma pessoa cristã, você vai se perder. Se você quiser, como muitos dizem, um olho no gato, outro no peixe, né? Que isso é positivo num sentido. Mas nesse nosso aqui não é, não. Se toda hora você desvia o seu olho de nosso Senhor para as propostas desta vida, se você quer confrontar essas falsas verdades que colidem com o Evangelho no sentido de colocar em pé de igualdade, o que será que é verdade? É o que a palavra de Deus me revela ou é essas coisas que parece que houve uma evolução, né? Nós estamos num tempo em que as coisas parecem que mudaram um pouco. Meu amigo, você vai se perder. Vai se perder. A palavra de Deus não é qualquer livro. A palavra de Deus é a direção para a nossa vida e a nossa salvação. O apóstolo diz, essas coisas foram escritas para que creiais, para que tenhais fé e para a vossa salvação. A palavra de Deus é para que nós creiamos, para nos dar fé e para a nossa salvação. O que é que está acontecendo com quem não tem os olhos fixos em Jesus? Você já se perguntou? Eu te respondo, me diga você. E me diga se não são pessoas que estão adoecendo emocionalmente, psicologicamente, perdendo o sentido da vida, angustiadas, frustradas, com uma vida estéril, é só casquinha, não tem força, não tem resiliência, não aguentam nada, gente. Não aguentam nada.
Então eu digo a você, está na hora da gente parar com os nossos dodóizinhos. Ai, porque eu estou afetado com isso, porque eu estou afetado com aquilo, porque eu estou afetado. Meu amigo, enquanto você está reclamando, a vida está passando. Olhos fixos em Jesus. Deus nunca pediu de nós o que a gente não dá conta de fazer. Vamos fazer bem o que está em nossas mãos, com garra, com determinação, com coragem. Vamos ser testemunhas da verdade e do bem. Não vamos abrir mão do que é certo. Com coragem e confiando em Deus. Sabe, parar de ficar olhando para as nossas feridas, para as nossas mazelas, para as nossas carências, porque eu. Não. Quando eu digo porque eu, os meus olhos estão em mim. Você já experimentou andar olhando para você mesmo? Para você ver o que acontece? Faz a experiência, vai na rua, fica olhando para o seu pé, para você ver o que vai acontecer. Já experimentou andar de bicicleta olhando para o pneu? Vai rodar. Vou te dar um conselho. Não faz. Não vai ser bom para você. Se você quiser andar de bicicleta, você tem que ter os olhos fixos no horizonte. Você tem que olhar para frente. É daí que vem o seu equilíbrio. Você tem que olhar lá onde o céu e a terra se encontram. Se você quiser ter equilíbrio na vida, você tem que olhar lá onde o céu e a terra se encontram. Onde foi que o céu e a terra se encontraram? Onde foi que o céu e a terra se uniram? Onde foi que o divino e o humano se encarnaram? Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Você precisa e eu preciso e nós precisamos ter os nossos olhos fixos em Jesus, que vai à nossa frente. Vai à frente da nossa fé. Quando eu tenho os meus olhos em Jesus, Ele vai puxando a minha fé, vai puxando a minha fé. A minha fé não é perfeita. Minha fé não é perfeita. Nós não somos maduros na fé. A gente vai amadurecendo. E quem vai puxando a nossa fé, de fé em fé, vai nos fazendo crer. A gente começa crendo um pouquinho, com dificuldade, parece que a gente nem acredita. E de repente a fé vai fortalecendo, chega a um ponto que você não troca Jesus por nada desta vida, por nada desse mundo. É Jesus quem vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Aí a palavra de Deus nos faz uma comparação, olha aqui. Em vista da alegria que o esperava, Jesus suportou a cruz. Em vista da alegria que o esperava, suportou a cruz. Não se importando com a infâmia, não é? Que é uma fama ruim, é o todo tipo de xingamento, de desmerecimento, não se importou com o que falavam dele, com o que pensavam dele, suportou, não se importando com a infâmia, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Quando você quiser desanimar, pensa no que Jesus enfrentou da parte de quem estava no lixo da vida, no pecado. Imagine, você pense naquilo que em Jesus, que enfrentou uma tremenda oposição por parte daquelas pessoas que estavam no erro, no pecado e na maldade. Acho difícil você desanimar depois disso. Por isso, olha, um conselho. Tenha na sua casa a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e preferencialmente tenha com o Cristo crucificado. Porque a cruz sozinha diz pouca coisa, viu? A cruz sem o crucificado é só 2 pedaços de madeira cruzado. Mas com o crucificado
ela nos mostra a que ponto o amor é capaz de chegar para salvar. O dia que você se perguntar assim, a que ponto pode chegar alguém que ama para salvar a pessoa amada? Olhe para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e você vai descobrir a que ponto se chega. O dia que você se perguntar, o que é que alguém já fez de bom para mim? Será que alguém se importou comigo? Olhe para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e você vai perceber o que já foi feito por você, pelo amor que Deus tem por você. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Para você não desanimar, pense no que Jesus foi capaz de enfrentar na luta contra o pecado. E aí vem a palavra e diz para nós ainda assim: vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Repito, vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. E já esqueceste as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos? Meu filho, não despreze a correção do Senhor. Não te desanimes quando Ele te repreende. Pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa correção que sofreis. É como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Pelo contrário, se ficais fora da correção aplicada a todos, então não sois filhos, mas bastardos. Quando você pega o livro do Gênesis, ali tem uma verdade espetacular que muita gente deixa escapar. Diz que depois que Adão e Eva desfrutaram do fruto proibido, comeram daquele fruto que Deus disse, não põe a mão aí, não comam, porque isso vai ser a morte de vocês. Diz lá a palavra de Deus, no Senhor falando consigo mesmo, coloquemos para fora o homem, tiremos ele do paraíso antes que ele coma do fruto da vida. Será que Deus quer a nossa morte? Depois de ter experimentado aquele fruto venenoso que Deus havia proibido, ele diz: é importante que o homem e a mulher não comam do fruto da vida. Será que Deus ficou recalcado? Ficou malvado? Não. Aquela palavra está nos revelando que Deus não pode admitir que o ser humano viva a eternidade estragado pelo pecado como eles foram. Eles precisavam passar por uma purificação. Lançar mão do fruto da vida é ser imortais naquela vida de inferno que eles tinham trazido para si. Deus os preserva porque os ama. Em outras palavras, por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Foram expulsos por culpa própria, porque experimentaram, permitiram entrar na própria vida aquilo que tirou o paraíso deles. Todas as vezes que o pecado entra na nossa vida, ele vai tirar o nosso bem-estar, vai tirar a nossa felicidade, vai tirar o paraíso de nós. Você quer viver no terror? Entregue a sua vida ao pecado e você vai ver a desgraça que ela vai virar. Uma hora você vai perceber a desgraceira que é. No início a gente não nota. A gente acha que é simplesmente a oportunidade de a gente experimentar alguma coisa gostosa, alguma coisa proibida, mas depois, quando vem as consequências, a gente vê que coisa triste que se abateu sobre mim, porque eu me abandonei ao pecado. E Deus, que nos ama, o que Ele faz conosco? Ele permite que a gente continue do jeito que está? Não. Ele trabalha para a nossa correção. Como é bonito um filho disciplinado, obediente, respeitoso, estudioso, inteligente, preparado, fisicamente robusto, porque se cuidou para isso. Como é triste quando você chega numa casa, vê ao meio-dia um moleque embaixo do cobertor, cheio de remela,
cabelo amarfanhado, jogando videogame, jogando seus joguinhos, fraco, sem vigor físico, adoecido, comendo porcaria, sem o menor conhecimento sobre nada. Você pergunta, ele não sabe o que dizer, desrespeitoso com os pais, desobediente, preguiçoso. Qual dos dois tipos de filho você quer? Qual dos dois tipos de filho você tem? Qual dos dois tipos de filho você é? Agora, ninguém se torna uma pessoa preparada sem passar pela disciplina, sem passar pela correção, sem passar pelas tribulações, de jeito nenhum. Deus nos permite passar por tribulações, para nós não esquecermos que esta vida acaba e que não podemos, por causa deste tempo, pôr a perder a nossa alma. Imagine você que essa vida não acabasse e que ela fosse sempre do jeito que ela é. Você podia ficar até alegre agora, mas depois você ia ficar desesperado. Imagine que sua vida não mudasse mais. Eu digo a você, de verdade, eu sou feliz com a minha vida. Sou feliz. Mas eu não quero que ela fique do jeito que ela está, não. Eu sou feliz porque eu também sei que ela não parou, que ela está em crescimento. Mas ter a convicção, a certeza de que minha vida vai ser só isso, gente, é desesperador. Você saber que você não vai mudar mais, que você não vai melhorar mais, que você não vai experimentar mais paz, mais amor, mais alegria, que você não vai crescer. Isso é desesperador. Deus nos permite passar por tribulações para nós não esquecermos que esta vida tem fim, que esta vida acaba, e para, por causa desta vida terrena, nós perdemos a vida que não acaba. Por que pôs o homem e a mulher para fora do paraíso? Para que eles não comessem o fruto da vida. Porque daquele jeito, no estado em que estava, aquela vida tinha que acabar. Para começar de novo. Eu lembro que quando eu entrei na Canção Nova, a minha turma de noviciado ela foi tão ruim, mas tão ruim. Você pensar, né? É para desiludir mesmo você que acha que a Canção Nova é perfeitinha, de gente perfeitinha. Não, a Canção Nova é de Deus. Agora a gente que está aqui, nós temos que caminhar. Minha turma de noviciado que entrou foi tão ruim, que depois de um mês o Padre Jonas teve que ir lá. Imaginando. Fazer um restart, começar do zero, e fez um exorcismo na casa. Não estou brincando, não. Fez uma oração de exorcismo na casa inteira, porque às vezes não é a prática de um pecado, assim, ninguém fez nada de escandaloso, mas o ressentimento, a maldade, a falta de perdão, a maneira mundana de viver, às vezes de jogar com as pessoas que nos acompanham quando a gente entra para a igreja, entra para uma pastoral, entra até para o clero, entra para uma comunidade, aquilo atrai o mal. E dá-lhe correção, né? Padre Jonas fez uma oração de exorcismo e começou tudo de novo, para a gente não perder um ano inteiro de noviciado. Gente, interessante a força da oração de exorcismo. A casa mudou, a gente mudou. No outro dia, era outra coisa. E ali sim nós pudemos viver um verdadeiro noviciado de ingresso na Canção Nova. Foi importante perder aquele mês para não perder o ano inteiro. Às vezes a gente perde alguns prazeres, alguns gostos para não perder a própria alma. Então, não perca, irmão. Não perca a confiança de aproveitar nas coisas espirituais aquilo que você está passando. Aproveita nas coisas espirituais. Quando o Padre Léo estava enfrentando câncer, eu fiquei sabendo que Dom Alberto Taveira fez uma visita para ele, para o Padre Léo. E o Padre Léo ali, tomado nas dores de um câncer terminal. E sabe o que Dom Alberto dizia para o Padre Léo?
Não dizia, não chora não, fica tranquilo, fica calmo. Não, sabe o que o Dom Alberto dizia? Aproveita tudo, não desperdiça nada. Ofereça esse sofrimento para Jesus. Ofereça pelos pecadores. Agora é a hora. Nós precisamos aproveitar tudo que está acontecendo conosco no espiritual. Tudo que está fazendo você sofrer, aproveita no espiritual, nas coisas espirituais. Você ainda tem tempo. E não falta ocasião para isso. Das aparições de Nossa Senhora ela diz que nos últimos momentos, antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, vai aparecer um sinal que todos reconhecerão. Todos vão reconhecer que a hora chegou. Mas apesar de o sinal vir um pouco antes e as pessoas reconhecerem, não haverá tempo para a pessoa se converter, porque conversão não é assim. Conversão é dobrar o coração. Na última hora, ali na cruz, ao lado de Jesus, o ladrão entrou no paraíso porque alguma coisa aconteceu que o coração dele se dobrou. Mas veja, do lado tinha um outro cujo coração não se dobrou. Deu tempo para um, para o outro não deu. E os dois tinham o mesmo sinal diante dos olhos. Um justo crucificado, um homem santo, filho de Deus e próprio Deus, que ali na cruz suportou o que só Deus podia suportar, de um jeito que só Deus podia suportar. Isso era claro para os dois, mas um conseguiu dobrar o coração, o outro não conseguiu. Para um deu tempo, para o outro não deu. Você ainda tem tempo e não falta ocasião para isso. Por que deixar para amanhã? Por que ficar adiando a sua conversão? Para que adiar? Levanta! E começa nesse mesmo instante e diz: agora é tempo de agir, agora é tempo de lutar, agora é a melhor hora para eu me corrigir. Às vezes até alguém ficou ofendido com a descrição que eu fiz, né? A pessoa falou: nossa, me descreveu eu aqui na cama, amarfanhado, não lavei o rosto, jogando. Meu amigo, fica ofendido não, agora é hora de você se levantar, agora é hora de você se corrigir. Então, chega uma altura que a gente desperta. Nós também já estivemos dormindo. Chegou um dia que eu despertei e entendi que a vida não era só aquilo que eu vivia. Que o mais importante estava escondido aos olhos. Que o mais importante é eterno. Quando a gente está atribulado e enfrentando aflições, aí é que é a hora de merecer. Não é o que diz a palavra de Deus no Salmo 65? Convém que passes pelo fogo e pela água antes que chegue ao lugar de descanso. Antes da gente chegar no céu, nós vamos passar por muitos momentos de fogo. Tem muitos momentos que parece que a correnteza vai arrastar a gente. Mas a gente vai passar pelo fogo e a gente vai passar pela água. Se a gente estiver segurando na mão de Jesus, nada vai arrastar a gente. Nós vamos passar pelo fogo e não vamos nos queimar. Nós vamos enfrentar as correntezas e não seremos arrastados por ela. E com Jesus nós vamos chegar ao lugar do descanso. Mas para isso a gente precisa lutar. Se você não for exigente consigo mesmo, se não se esforçar violentamente, você não vencerá o vício, não vencerá o pecado e nenhuma coisa pela qual vale a pena lutar. Enquanto estamos neste corpo frágil, nós não poderemos estar sem pecado, nem viver sem cansaço e dor. Quem não quer descansar? Quem não quer curtir sem por isso ficar na miséria? Não é porque você viver a sua vida só curtindo, você vai ficar na miséria. Tem que trabalhar também, não é? Quem não quer só descansar, curtir, passear? Qualquer um. Mas como pelo pecado nós perdemos a inocência, nós perdemos também a verdadeira felicidade. Por isso é necessário que nós tenhamos paciência e esperemos a misericórdia de Deus, até que a maldade se acabe e a mortalidade seja destruída pela vida.
Feche os seus olhos um pouquinho, se você pode, para a gente rezar. Como é que eu vou fazer, Márcio? Paciência e determinação. Paciência com você mesmo. Paciência em recomeçar. Por isso é necessário que nós tenhamos paciência e contemos com a misericórdia de Deus. Até quando? Até que a maldade se acabe. A maldade vai acabar, gente. Pode ser que alguns de nós não vejamos isso nesta vida. Alguns verão. Mas a maldade vai se acabar. E mais diz a palavra de Deus, em 2 Coríntios. E a mortalidade será destruída pela vida. Não somos nós que seremos destruídos. A nossa mortalidade será destruída pela vida. A vida de Deus vai tomar-nos de tal maneira que a gente vai deixar de morrer. Imagine uma vida que não acaba mais. Mas não uma vida torta. Uma vida eterna. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos por isso. E nós queremos agora em oração, Senhor, dizer que nós precisamos que o Espírito Santo venha em nosso socorro. E ampare a nossa grande fraqueza, tão inclinada aos apegos, Senhor. Tão inclinada ao que é mais fácil. Tão inclinada aos erros, aos pecados. Sem a graça de Deus, nós ficamos presos a hábitos terríveis, Senhor. Por isso nós precisamos do Teu Santo Espírito. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós. Senhor, nossa fraqueza é tal que nós mal confessamos os nossos pecados, não demoramos para cair neles de novo. Às vezes, Senhor, nós fazemos o propósito de tomar cuidado, de parar com o que é mal, de parar com o que é errado, e quando nós percebemos, nós estamos agindo como se nada tivéssemos decidido. Senhor, nós precisamos do Teu socorro nesta manhã para cada um de nós. O Senhor nos diz na Sua palavra que nós somos filhos e que o Senhor cuida dos seus filhos, que o Senhor liberta os seus filhos, que o Senhor corrige os seus filhos, que o Senhor educa os seus filhos. Senhor, eu sou seu filho e eu preciso desta Tua ajuda na minha vida. Porque sem o socorro de Deus, sem a sua diligência, sem a sua providência, depressa, Senhor, nós perdemos pelo nosso descuido aquilo que com muito esforço nós conquistamos com a Tua ajuda, Senhor. Sem o Teu socorro, sem o Teu amparo, nós vamos perder aquilo que é caro, precioso para nós. Vamos perder o nosso casamento, vamos perder os nossos filhos, vamos perder o nosso ministério, vamos perder o nosso sacerdócio, vamos perder a nossa honradez. Mas com a graça de Deus, tudo se transforma. Cheios da graça de Deus, até os pesos nos aliviam. E os nossos pecados se convertem em trampolim para mergulharmos na misericórdia de Deus. Meus irmãos, vamos mudar hoje. Diga isso agora para o Senhor. Senhor, é hoje o momento. Chegou a minha hora. Eu preciso mudar hoje. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em Teu altar e não olhar atrás. Diga aí. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor.
prostrar-me em teu altar e não olhar atrás. E enquanto Márcio rezava, me vinha essa certeza de que Deus quer nos corrigir com essa palavra, a todos nós. E muitos de nós que estamos acompanhando agora, você pode fazer a sua oração, se você tem essa oportunidade de fechar os seus olhos para não se distrair, faça, se não, do jeito que você está, deixa vir aos seus pensamentos aonde é que tem situações aí que você precisa de mudança, de correção, você sabe que não é caminho para você. E veio a certeza de que muitas pessoas, você que não cuida da sua saúde, você que é muito rebelde, a palavra é cabeça dura, não procura médico, não toma remédio na hora certa, não escuta a família, vive criticando. Olha, você sabe, mais do que eu aí ir falando, o Senhor vem com amor hoje fazer essa correção. Você já percebeu do início da oração isso. Obrigada, Senhor, porque o Senhor ilumina essa situação dessas pessoas que estão aí perdidas. Você que precisa de correção na vida afetiva, você tem se envolvido com muitas pessoas, você tem percebido que isso tem derrubado você, tem deixado você desanimado, porque você está perdido, a palavra é essa, perdido nos relacionamentos. Deixa o Senhor iluminar esse seu caminho. Obrigada, Senhor, porque o Senhor, quando coloca luz na nossa vida, quando o Senhor chega a tua luz. E quando o Senhor mostra situações, realmente é para nossa correção, como um pai amoroso, como essa palavra nos diz. Deus, porém, nos corrige em vista do nosso bem. Então, permita a correção do Senhor. Você que tem falado assim, olha, puxa vida, eu já teria que ter deixado isso de lado. O que é isso? São os vícios? É a bebida? O cigarro? Aquilo que tem destruído você, destruído a sua casa. Você que tem traído a sua esposa. É a traição, traído seu marido. Deus pega firme agora com você. Agora vai depender de você, porque nós somos livres para escolher o caminho de Deus, o caminho do bem. Qual é a correção? Agora é para todos nós. Não existe ninguém perfeito aqui. Todos que estão agora me ouvindo, você faça essa sua aí avaliação. Qual correção hoje você precisa acolher de Deus? Porque Deus vem como Pai amoroso nos corrigir. E olhos fixos em Jesus, você precisa retomar a sua família, a sua casa, voltar e pedir perdão. Obrigada, Senhor, porque o Senhor ilumina essa mente agora desse homem que já estava assim querendo tomar coragem, faltava coragem, o Senhor te dá coragem, depois você vai contar aqui para nós como foi. Simples fato de você voltar à sua casa, pedir perdão, reconhecer os seus erros e até aceitar a reação da sua esposa, porque você feriu. Dar tempo ao tempo, ter paciência, mas de novo retomar a sua vida, o seu trabalho, a sua honradez, né? Seu caráter. Você tem caráter, mesmo que a sociedade, as situações que você foi plantando aí, deixou você como uma pessoa conhecida como sem caráter. Mas você tem caráter e você pode retomar a sua vida a partir de agora. Obrigado. Todos nós podemos agradecer. Obrigado. Obrigada, Senhor. Obrigado, Rodrigo.